aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de edição de vídeo que a gente começou lá no vídeo parte 1 do DaVinci Resolve. Essa é a parte 2 do tema edição de vídeo com DaVinci Resolve. Só um detalhe muito importante, esse vídeo aqui foi gravado com a versão 19 do DaVinci Resolve. A versão 20 estava em beta, então eu não quis arriscar a gravação com ele, então fiz com o 19. Agora foi lançado oficialmente a versão 20 do DaVinci Resolve com muita novidade. Se você quiser ver as novidades do DaVinci Resolve 20, comenta aqui se você quer algo desse tipo, mas muito provavelmente eu vou trazer aqui no canal todas as novidades que foram atualizadas nessa versão 20 do DaVinci Resolve. Tá muito legal. Só um pedido aqui no começo do vídeo, esse é um assunto que não bomba tanto aqui nas redes sociais e principalmente no meu canal, então eu peço para você que compartilhe isso daqui. Compartilhe ali para o seu amigo que tá ali nessa área de 3D, área de tecnologia, compartilha com ele, que pode ser que ajude a ele e também aqui ao canal a manter as visualizações e a relevância. Então agradeço de antemão se você puder compartilhar aqui o nosso conteúdo. Voltando ali para o assunto DaVinci Resolve e atualização, você não precisa se preocupar tanto quanto eu ter gravado a nossa aula na versão 19 para a atualização 20, já que a interface do DaVinci Resolve ela é muito madura e ela não mudou praticamente nada. Só foi adicionado as opções novas, é claro que você vai ter a adição de novas ferramentas com ícones novos, novas ferramentas ali no menu, mas a interface em si é exatamente a mesma. O jeito que você trabalha com o DaVinci Resolve é exatamente o mesmo. É um programa tão difundido e tão bem resolvido que eles não precisaram mudar a lógica do programa. Ele simplesmente adiciona novas ferramentas, novas funcionalidades. Tudo que eu ensinar nesse vídeo aqui pode ser aplicado tranquilamente na versão 20 sem quase nenhuma diferença. Então vamos logo para a nossa aula de DaVinci Resolve. Nesse vídeo aqui eu fiquei de mostrar o Fusion Composition, que é a aba de composição aqui do DaVinci Resolve, muito parecido com o After Effects, onde você consegue fazer basicamente os mesmos efeitos. E aqui para você adicionar uma Fusion Composition, você tanto pode arrastar aqui uma nova Fusion Composition, ou você pode utilizar o próprio vídeo como base. Se você quer utilizar esse vídeo aqui para fazer uma composição em cima, fazer algum VFX, fazer alguma manipulação em cima desse vídeo aqui, você pode simplesmente ir para a aba de Fusion, que ele já vai tratar essa mídia como um Fusion Composition. Ou você pode clicar com o botão auxiliar e vir aqui em New Fusion Clip, que ele vai transformar isso daqui num clipe do tipo Fusion. Eu vou arrastar aqui para a gente já ter algo vazio. Então tá aqui vazio, vou ir para minha aba de Fusion. O legal disso é que você pode criar várias composições e exportar, deixar salvo ali para caso você precisar utilizar posteriormente, você já vai ter um acesso rápido a isso. Eu tenho várias Fusion Composition onde eu já tenho de forma bem rápida, uma delas aqui ó, clico em Import, venho aqui em Fusion Composition e eu tenho a minha aba de Fusion Composition. Eu vou trazer aqui a apresentação 4K, que é aquela apresentaçãozinha que acontece no começo do vídeo. Se você observar aqui é a composição em nodes. Aqui você consegue ver que é basicamente isso daqui ó, que vai acontecer. E cada elemento aqui está sendo responsável por colocar algum elemento na tela e aqui eu posso também criar as minhas animações. Eu também tenho a aba de Keyframe, onde eu tenho os meus frames aqui. Também tem a aba de curvas, onde eu posso selecionar ó, borda branca e mexer na minha curva. Então também posso fazer essa questão da curva e você pode trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Aqui você tem várias abas que você pode abrir e fechar para facilitar o seu trabalho. E aqui eu tenho a minha Fusion Composition, onde eu posso pegar de forma automática. E para exportar é muito fácil. Clica, depois que você tenha feito a sua Fusion Composition, exportar Fusion Composition. Eu vou apagar, só para ser mais rápido da gente resetar isso aqui. E tá aqui a minha Fusion Composition. O que a gente vai fazer aqui é algo muito básico. Então eu vou trazer para cá e vou adicionar um background. Eu adicionei um background. O que seria esse background? É simplesmente um plano de fundo, onde eu posso mexer na minha cor e aqui eu posso adicionar o que eu quiser, imagens, vetores, posso adicionar texto, posso fazer pintura, tem vários efeitos. Se você aperta Ctrl espaço, você vai ter uma série de efeitos que você pode combinar, efeitos não, uma série de nodes que você pode combinar e fazer a sua composição. Lembrando que vários desses só estão disponíveis para a versão Studio, já que são nodes mais avançados. O que eu vou fazer aqui é algo bem simples.
simples. Eu vou trazer a minha background, eu já tenho isso daqui, mas essa daqui é legal que ele sempre vai estar com a resolução do meu vídeo, e essa daqui não está com a resolução do vídeo, então é sempre importante ter essa background para você ter o tamanho de tela preservado na sua composição. Então vou colocar aqui no meu merge. Para quem não sabe, eu vou apagar esse merge aqui, vou conectar aqui o meu background, você já viu que ele apareceu aqui, e vou conectar aqui, ó, e ele adiciona automaticamente o meu merge. Uma coisa que eu também gosto de fazer é adicionar o snap. Então vem aqui, ó, snap, que fica bem mais organizado o Node. Então tá aqui, ó, o Node, e aqui tá o meu background. Esse merge aqui, para quem conhece e sabe utilizar os nodes do Blender, é como se fosse o mix, tanto mix shader quanto mix color. Você vai ter a cor de base, você vai ter a cor de cima, uma camada acima. No Blender seria o B e o A. Aqui você vai ter o amarelo e o verde, e o azul é como se fosse o FEC. Aqui você pode adicionar máscaras, você pode adicionar imagens que vão servir como máscara, tudo para fazer um controle de como essas duas mídias vão ser misturadas. Se você clicar aqui, você também vai ter várias propriedades. Qualquer node que você clicar, você vai ter várias propriedades. Aqui você vai ter o blend, é como se fosse a transparência no Photoshop, onde você deixa mais transparente ou menos. Você também tem um modo de mesclagem, se é normal, screen. Você pode mexer aqui em vários modos de mesclagem. Aqui também você vai ter a operação. Você vai ter várias opções que você consegue controlar e deixar essa mistura ainda mais interessante. Lembrando que se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou deixar uns links aqui embaixo, onde você vai também aprender essa questão de nodes. Lá você vai ter um vídeo muito bom que não tem como você não aprender essa questão de nodes. Pelo menos a lógica você vai conseguir pegar com muita facilidade, e depois você só vai evoluindo esse conhecimento. Eu vou utilizar um resize para deixar essa imagem aqui do tamanho aqui do meu quadrado vermelho, do tamanho do total da minha tela. Então vou apertar, selecionar, apertar Ctrl espaço, vou escrever aqui resize, pronto, e aqui ele já adicionou meu resize, e aqui eu posso escolher o valor que vai ter o meu resize. Eu vou voltar para o padrão porque é isso daqui que eu quero. Se você quiser criar shapes, você também pode criar, também é muito fácil. Você vai adicionar um novo background, eu posso só arrastar aqui um background, vou escolher uma cor qualquer, vou escolher um azul aqui, ó, da nossa logo, mais ou menos. Aqui, vou conectar, ele já adiciona um merge automaticamente. Se você quiser colocar esse merge de forma manual, é simplesmente você vir aqui, ó, na aba de merge, coloca, conecta esse outro aqui e depois conecta no final. Você viu que é bastante passos a mais. Você viu que a minha tela está dividida em dois. Isso porque a gente pode olhar dois cantos distintos dos nossos nodes. Se você observar aqui, você vai ter uma abazinha onde vai ter dois pontinhos. Um está em branco e o outro está escuro. Todos eles vão ter esses dois pontinhos assim que você posicione o mouse. Se você clicar nesse pontinho, se eu clicar nesse daqui, ele vai para essa aba aqui, mas se eu clicar nesse outro, ele aparece aqui. Ele vai contar como se o Node fosse somente isso daqui. Se você quiser fazer de forma mais rápida, você também simplesmente pode pegar o Node e arrastar aqui para a tela que ele já visualiza. Se você quer arrastar para essa outra, é somente arrastar que ele visualiza. Então, vou deixar a visualização dessa forma aqui. Essa outra nem precisa, então só clico aqui que ele some. E se eu quiser juntar essas telas, eu clico aqui e ele me deixa apenas com uma tela. Aqui eu criei um background, ficou tudo azul, mas eu não quero isso. Para isso, todos eles vão ter esse pontinho azul onde você pode fazer a sua máscara. Eu vou clicar aqui nesse cilindro e ele já faz um shape circular aqui para mim. Se eu quiser fazer um shape personalizado, eu posso clicar nessas outras abas aqui e eu posso fazer o shape que eu quiser. Eu utilizo muito isso para fazer gráficos, onde eu preciso fazer esse shape, eu preciso crescer ele, e aqui você consegue fazer tudo isso. Uma coisa muito interessante é que assim que você cria esse elipse, você pode movimentar, você pode diminuir o tamanho, ó. Se você der duplo clique, ele reseta o valor. Eu vou colocar aqui 0,25, 0,25 e ficou o shape aqui, ó. E eu posso fazer isso daqui. Se eu quiser fazer uma animação, aqui tem minha timeline. Vou vir aqui do frame 0, vou colocar aqui. Vou vir aqui na questão do centro, vou clicar nessa bolinha que é responsável por fazer a minha animação. Vou deslocar o tempo, vou colocar aqui 48 segundos e a minha esfera vai para cá. E agora eu não preciso colocar isso daqui porque qualquer
qualquer mudança que você fizer, ele já adiciona um keyframe automaticamente. E aqui tá a minha bolinha. Ó, vou clicar aqui para tirar essa visualização. E aqui é a minha bolinha. Ele tá pesado assim porque é uma composição pesada. Assim que você visualiza a primeira vez, ele faz o carregamento e fica mais rápido da segunda vez. Tem alguns que são tão pesados que mesmo você fazendo isso daqui, não vai ficar tão fluido assim. E você viu que tem a minha bolinha movimentando aqui. Outras coisas que eu posso adicionar. Eu posso vir aqui, ó, deixa eu ver se nesse ponto aqui já vai ter. Eu vou vir aqui em Settings e aqui tem Motion Blur. Se eu clicar em Motion Blur, ele vai adicionar um Motion Blur aqui. E você também vai ter as suas características. O Shutter, então se você aumentar isso daqui, ó, o Motion Blur fica maior. O centro e a qualidade. A qualidade é o mais importante. Se você aumentar muito, você nem vai ver a transição. Se você diminuir muito, você vai ver aqui, ó, você consegue ver a transição aqui do meu Motion Blur. Agora se eu aumento, não dá pra ver. E agora se eu rodar, vai travar. Pronto. Com o Motion Blur fica muito mais pesado, mas você consegue ver a minha esfera se movimentando. Então tá aqui, é algo muito básico, mas com o conhecimento básico você já consegue fazer muita coisa avançada. É claro que você vai ter várias outras coisas, como um ambiente 3D, onde você pode adicionar uma cena inteira em 3D, tem câmera 3D, iluminação, tem tudo isso daqui. É algo muito mais avançado, eu particularmente não uso, então nem vou saber ensinar isso daqui. Vou tirar o meu Motion Blur e aqui vou deixar somente a minha esfera. Com o meu Merge selecionado, eu vou clicar aqui na opção de texto. Assim que eu clicar em qualquer um desses daqui, ele automaticamente vai criar o meu elemento e já vai adicionar um novo merge para juntar isso daqui. Eu vou adicionar antes desse texto aqui, ó. Vou adicionar uma imagenzinha qualquer. Vou adicionar esse PNG aqui, ó. Pronto, adicionei ele aqui, ó. Digamos que você queira fazer uma modificação nessa imagem. Aqui não tem como fazer. Ou você mexe aqui no merge, que não é muito indicado, porque você vai mexer tanto no merge daqui quanto dos outros, então não é muito indicado. Mas você pode adicionar um transform, que é essa abinha aqui. Assim que eu clicar, ele já adiciona um transform aqui na minha frente. E esse transform vai conseguir fazer tudo que eu quiser aqui na minha imagem. Posso movimentar, eu posso mudar também a questão da minha escala, posso mudar também a rotação, o aspecto e muitos outros fatores aqui do meu Node de Transform. Outra coisa muito legal que eu gosto também de utilizar, que é muito fácil de utilizar aqui, ó. Vou pegar aqui a minha rotação e vou clicar com o botão auxiliar aqui no meu símbolo de animação. Vou clicar, vou vir aqui em modificar com e vou vir aqui em shake. Cliquei aqui em shake, então vou vir aqui em modificação e eu quero que o meu shape ele tenha no máximo 180 e 0. Agora se você observar, ó, ele vai ter um movimento aleatório aqui na minha imagem. Ele vai começar a rotacionar de forma meio que aleatória. E você pode fazer isso para qualquer característica. Se você quiser deixar na parte de escala, se você quiser botar na parte de localização, então essa imagem vai ficar movimentando de um lado para o outro. Aqui no caso a gente colocou na parte de rotação. E assim você consegue fazer vários efeitos. Tirando isso, vamos agora para o nosso texto. Clique aqui no Merge, vou colocar o meu texto, vou colocar aqui na parte de baixo para ficar mais organizado. Você também pode renomear, clica F2, você renomeia, muito mais fácil para quando você vir aqui no keyframe ou na parte de curvas, você identificar muito melhor o que cada coisa está fazendo, então é sempre bom você renomear cada elemento aqui. Vou colocar um texto aqui. Então tá aqui o meu texto, nada sugestivo. Vou colocar aqui uma fonte que eu gosto. Vou aumentar o meu texto, já que você precisa ler o que está escrito no texto, né? E aqui você vai ter várias características no seu texto. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu adiciono texto é fazer ele aparecer como se estivesse sendo digitado. Então eu vou escolher um keyframe aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó, quando a bolinha sai. Não, vou aparecer o texto junto com a bolinha. Aqui é o meu primeiro keyframe. E aqui é escrita a partir de onde? Então vou clicar, vou tirar aqui a minha escrita, mudando aqui o slidezinho, vou clicar para ele adicionar o keyframe e quando a minha bolinha estiver basicamente na última letra, a minha última letra aparece. Pronto, e agora tá aqui o nosso Fusion Composition. Então muito simples, muito fácil. Se você pegar a base, você já consegue fazer muita coisa, já consegue combinar muitos aspectos aqui e você consegue fazer algo que está na sua mente de forma muito simples e muito fácil. Quase tudo que dá para fazer no Pro
basicamente dá para fazer no free. A única diferença é que algumas ferramentas você vai ter muito mais dificuldade de fazer. Por exemplo, a ferramenta de máscara, se você estiver na versão não Studio, você vai ter que fazer de forma manual. Você vai ter que ir lá, frame a frame, fazer a sua máscara e mudar a sua máscara conforme o frame. Aqui não, já no Studio você consegue fazer essa máscara de forma automática. Você vai dizer aonde você quer sua máscara e a máscara é feita de forma automática, facilitando muito mais o processo de quem tem a versão Studio. Assim que você volta, ele aparece aqui, ó. Então tá aqui o nosso Visual Composition. Lembrando que se você quiser colocar, redirecionar, colocar em qualquer outro lugar, você pode, porque essa Visual Composition está atrelada a esse objeto aqui, ó. Outras coisas muito legais: clonar, copiar, colar. Para clonar, você pode pressionar o Alt, clica, arrasta, ele vai fazer uma cópia e manter o original no local original e você consegue arrastar sua cópia para onde você quiser. Outra coisa que você pode fazer também para fazer esse copiar e colar é Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar aonde a agulha estiver. Se a agulha estiver aqui, ele vai sobrescrever essa trilha aqui. Se a agulha estiver aqui, assim que você apertar Ctrl V, ele vai colar ali no finalzinho. Então eu vou apagar. Outra coisa muito legal mesmo, ó, por exemplo, aqui, deixa eu pegar essa imagem aqui, eu vou clonar essa imagem. Aqui a gente tem um fundinho bonitinho. Agora, digamos que eu vou clonar essa imagem e vou tirar todos os efeitos. Ó, eu vou tirar esse efeito aqui. Outra coisa que eu vou fazer com essa imagem é dar um zoom. Vou fazer um corte aqui na minha imagem. Crop. Aqui, ó. Fazer um crop aqui. Então tá aqui. Essa imagem é original. Essa imagem é com modificação. Se eu apertar Ctrl C, se eu apertar Ctrl V, ele vai colar essa imagem. Mas se eu clicar em qualquer outra imagem, nem precisaria ser essa, poderia ser qualquer outra. Só para desencargo, eu vou adicionar outra imagem aqui, ó. Tá aqui a outra imagem. Então, eu vou apertar Alt V com ele selecionado. Assim que eu apertar Alt V, eu posso colar as propriedades desse clipe aqui, ó. Vou clicar em tudo aqui, menos nesse último, e vou aplicar. E ele colou. E se eu colar nesse daqui também, ele vai fazer esse mesmo aspecto para todas as imagens. Lembrando que isso não é somente para imagem ou clips, também serve para o áudio. Se você fez algum tratamento no áudio e quer copiar esse tratamento de um áudio para o outro, você simplesmente aperta Ctrl C, Ctrl V e escolhe, assim que você apertar Ctrl V, você escolhe que quer o áudio. Aqui essa opção não está habilitada porque a gente não tem áudio nesse clipe. Agora, se você tiver um áudio ou se você estiver selecionando um áudio, ele vai ter essa opção para você copiar os efeitos de um áudio para o outro. Resetei e agora a gente vai trabalhar um pouco com a cor, só para a gente ver o básico da minha cor. Vou até crescer isso daqui e a gente tem a aba de cor. A aba de cor é uma aba muito poderosa. Aqui eu só vou mostrar o básico do básico mesmo, porque só essa parte aqui seria um vídeo à parte. Mas só para a gente não ficar devendo isso daqui, vou mostrar aqui um pouquinho da minha aba de cor. Aqui você vai ter os nodes, onde você vai poder empilhar vários efeitos aqui em sequência. Aqui a gente, por enquanto, vai trabalhar só em um, mas se você quiser adicionar outros, você pode vir aqui, Add Node Zero. Se você adiciona, sei lá, qualquer LUT aqui, ó, vamos colocar um LUT aqui de... Vamos colocar esse LUT aqui, ó. Então, ele muda a cor da sua imagem, ó. Se você adiciona o LUT. Para adicionar, é só dar um duplo clique. Se eu quiser fazer, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu quero mexer na temperatura e aqui eu quero mexer na minha cor. Você pode fazer. Mas se você quer cortar espaço, você simplesmente faz todos esses espaços aqui em um único node. E aquilo que você acha que é categorias diferentes, ou se você quiser fazer uma seleção, você faz em outro node. Eu vou deixar isso daqui para fazer isso daqui. Eu vou apagar ele. Aqui eu vou resetar. Então, dou um duplo clique. Vou adicionar o Seared novamente. E aqui a gente vai fazer uma seleção para você ver como que isso funciona. Então vou clicar aqui, vou mexer na minha temperatura, vou deixar mais quente ainda a minha imagem. Aqui eu posso mexer no Lift, como se fosse as sombras, Gamma, Gain e Offset. Aqui eu posso mexer na minha cor, ó, deixar as minhas cores do jeito que eu quiser. Posso deixar as cores das minhas sombras do jeito que eu quiser, dando a cara que eu quiser para o meu vídeo. Eu posso mexer tanto nessas rodas, como também posso mexer nessas outras aqui. Você vai ter diversas opções, onde aqui você vai mexer somente no vermelho da imagem, ó. Você vai tratar o vermelho.
vermelho. Se eu quiser deixar mais saturado vermelho ou menos saturado, posso mexer. Cores de peles. É muito importante se você está fazendo um vídeo onde tem uma pessoa, você pode tratar a cor de pele. Você pode mexer no rio. Você pode deixar com a tonalidade que você quiser. E aqui você vai trabalhando da forma que você quiser. Tem curvas que você pode mexer igualmente o Photoshop. Apertando o botão auxiliar você apaga. Digamos que eu quero aumentar o contraste. Vem aqui, ó, e aumenta o contraste. A mesma coisa eu poderia fazer aqui, ó, aumentando o contraste. Aqui o pivô. Esse daqui eu também gosto de adicionar contraste nos médios tons. Se você observar, ó, ele aumenta o contraste nos meus tons médios. Isso daqui é bem legal. Deixa em 50, mais ou menos. Você pode mexer na saturação, ó, saturação. Esse daqui é um Color Burst, é diferente da saturação. Você pode mexer na saturação aqui ou dar um burst nas minhas cores. O que que seria esses dois? O que que eu entendo? O Color Burst, ele vai pegar as cores que já estão saturadas e vão saturar ainda mais. A saturação, ele vai mexer nas cores igualmente. Highlight, para você mexer nas altas luzes. Sombras. Então você vai ter diversas opções aqui. O rio, para você mexer no rio da imagem inteira. Então, muitas opções. Vou voltar para cá. Você também tem esse tipo aqui, onde você consegue mexer, ó. E se você mexer aqui, você tem o rio, saturation e o luma. Mas eu vou resetar. E aqui é a minha aba de seleção. Como eu já fiz a minha modificação aqui, a gente vai para o próximo. Eu vou fazer uma seleção aqui, ó. Eu vou selecionar o meu céu. Aqui está só o meu céu selecionado. Quero aumentar a saturação do meu céu. Se eu mexer na minha cor aqui, ó, ver que ele mexe somente no céu. Se eu trocar aqui, ó, a gente pode fazer uma edição totalmente artística, levando em consideração isso daqui. Como a gente está fazendo somente numa imagem estática, se a gente tivesse realmente uma imagem se movimentando, essa máscara iria se movimentar junto ao vídeo. Alguns casos não são perfeitos e você precisa fazer ajuste, mas em muitos casos o resultado vai ser muito bom. Eu vou vir aqui para um vídeo, realmente um vídeo mesmo, e a gente vai tratar esse vídeo aqui, ó, para você ver essa máscara funcionando. Então eu vou vir aqui, vou vir na aba de cor, vou adicionar um novo node, assim como a gente pode dizer. Vou selecionar o verde, ele vai selecionar somente o verde, e eu vou mudar a tonalidade do meu verde, ó. Quero deixar a minha floresta amarelada. Pronto. De um verde, ó, se eu clicar no número, eu desligo o node. Se eu clicar novamente, eu troquei aqui, ó. E agora se eu der um play, olha, todas as minhas árvores estão amareladas e ele acompanha perfeitamente o meu clipe. Então aqui é uma ferramenta muito poderosa para você fazer isso daqui. Não existe somente essa forma de fazer máscara, você também tem as máscaras personalizadas, onde você pode adicionar um quadrado, um círculo, linhas, você pode fazer um vetor personalizado e aqui você pode utilizar gradiente. E cada um desses aspectos também vai ter várias opções de transformação. Vou adicionar um novo node aqui, ó, uma modificação totalmente diferente. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou mudar o rio aqui, ó, conectar aqui no final. Mudei o meu rio, ficou totalmente esquisito, mas eu quero somente no círculo. Eu clico aqui no círculo, na verdade eu tenho que selecionar aqui, ó, clico no círculo. Aonde eu tenho o meu círculo, ele está influenciando aqui a questão da minha máscara, tá fazendo uma máscara aqui dentro do círculo. Eu posso mexer no softness, que é a suavidade, deixar mais suave isso daqui, você não vai ver a transição, ou deixar menos suave, onde você vai ver a transição, ó. Isso daqui, ó, a transição tá bem aqui. E se eu deixo mais softness, olha como a gente quase não vê onde termina e começa o meu efeito. Então vou deixar padrão. Você também pode mudar o size, pan, tilt, rotation, a opacidade, se você quiser deixar somente um pouco ou mais. Então você escolhe o que você quer fazer aqui na sua máscara. Aqui é a questão de track. Imagina que eu quero que ele fique somente aqui no meu castelo. Então vou fazer um track aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou pedir para ele traquear. Então vou fazer o track aqui novamente, clicando nesse daqui. Então tá aqui, ó, fez o track. Por que ele fez essa esticada toda aqui? Porque ele fez um track 3D. Então ele pegou a perspectiva. Se eu não quero pegar a perspectiva 3D, eu vou resetar, vou tirar aqui a minha perspectiva 3D, vou tirar o meu rotation, o zoom também eu posso tirar, mas o zoom eu vou deixar o zoom, tilt e pan. E agora eu vou fazer o meu track. Ele vai pegar toda a sequência do meu vídeo e vai fazer o track. E o mais legal é que isso está disponível até na versão gratuita. Você pode fazer esse track sem problema nenhum, ó, onde você vai conseguir seguir o seu objeto. Então imagina que você está mudando o rosto de uma pessoa, fazendo algum ajuste no rosto da pessoa. Você vai ter um clipe onde a pessoa está ali se movimentando, você pode pegar aquele efeito somente no rosto da pessoa e fazer um track, e aquilo vai seguir a pessoa aonde ela estiver, vai fazer um track. Se você estiver no meio, eu vou tirar aqui o meu track, vou colocar aqui no meio do meu clipe, posicionar aqui, ó, vou até diminuir, deixa eu diminuir
diminuir aqui, size, vou diminuir, o aspecto também, vou diminuir, ó, fazer assim, pronto, tá aqui. Mas eu estou no meio do meu clipe. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o track para a direita. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o track para a esquerda. Aqui ele vai fazer apenas um frame, e aqui também vai fazer apenas um frame, só que para a direita. Mas eu quero fazer um track onde eu venha do meio, que eu já posicionei, eu não quero reposicionar, onde ele faça para a direita e para a esquerda automaticamente. É só você clicar aqui nessas duas setas. Assim que você clicar, ele vai fazer primeiro para a direita, ele vai voltar para o meio do clipe e depois ele faz para a esquerda. Pronto, aí você já tem o seu track, ó, seguindo bonitinho ali a movimentação do seu clipe. Então aqui a gente tem a aba de cor que é extremamente poderosa, é tão poderosa que é utilizada no cinema, é amplamente utilizada no cinema. Vários filmes que você tá vendo aí, blockbuster, foram feitas, a colorização foi feita aqui no DaVinci Resolve, além de você ter outras ferramentas. Aqui também tem uma ferramenta muito boa que é o Blur, onde você vai clicar aqui, ó, deixa eu ver, o Sharpness, e aumentar o seu sharpness. Então, seu vídeo tá meio soft e você quer deixar mais nítido, você pode aumentar aqui, ó, a nitidez. Na verdade, ele tá aumentando somente daqui porque a gente tá com esse clipe selecionado. Vou clicar aqui e vou aumentar o meu sharpness. Ó, como fica muito mais definido. Não é tão bom você exagerar nesse efeito, mas você pode adicionar um pouquinho para deixar o seu vídeo mais nítido, com cara de mais profissional. E você vai ter outras ferramentas aqui. Se você quiser fazer também a questão do fundo verde, que é o chroma key, você pode também fazer o chroma key. Você também vai ter os nodes aqui para fazer o chroma key. 3D você também pode mexer com questão 3D aqui, mas eu não vou mexer agora. Você, se tiver a opção Studio, você pode fazer máscaras automáticas. Aqui você vai fazer o track automático, mas se você quiser fazer máscara, imagine que você quer somente esse castelo aqui e o fundo você quer trocar. Você pode fazer uma máscara aqui com o Magic Mask. Você vai selecionar, você vai pintar bonitinho aqui, ó. Eu vou mostrar mais ou menos só para você ver, ó. Vou pintar aonde eu quero a minha máscara. Isso na versão Pro. Selecionei aqui e agora eu quero fazer o track. Vou fazer o meu track, ele vai fazer o track e também vai fazer a seleção da minha máscara. Pronto, ele fez aqui a minha máscara, mas você deve ter percebido que nada aconteceu. Mas aconteceu sim, que ele adicionou essa opção de alfa. Aqui a gente não consegue ver porque a gente não tem a opção alfa ligada. Se eu clicar no botão auxiliar, eu posso adicionar um output alfa. E se eu colocar aqui, ó, pronto, eu tenho o meu castelo selecionado. E o fundo foi apagado. Se eu quiser colocar qualquer coisa aqui no fundo, eu posso colocar. Aqui a máscara já ficou muito boa, como você consegue ver aqui, mas ela não ficou perfeita. Você pode ajustar alguns frames que não ficaram tão bom, ele vai refazer essa máscara, e também você pode mudar a qualidade da máscara, que estava na máscara rápida, mas você pode colocar no Bare. Vai ficar mais pesado, vai demorar mais, mas o resultado vai ser maior. E aqui você também tem várias opções onde você pode ajustar essa máscara. Vou voltar aqui para minha timeline e agora a gente vai aprender a exportar o nosso vídeo. Já editou o seu vídeo e agora como é que faz para exportar? Aqui para exportar é muito fácil. Basta você vir aqui na minha aba de exportação. Você tem a aba totalmente de exportação. Você pode criar uma exportação totalmente customizada ou você pode utilizar alguns presets aqui. Você pode utilizar qualquer preset aqui que for mais interessante para você. Para vídeo de YouTube, eu já utilizo o preset do YouTube. Se você está fazendo vídeo de YouTube, eu considero que esse daqui é o melhor preset. Se o vídeo é em Full HD, seleciona Full HD. Se for em Quad HD, aqui. Se for em 4K, você seleciona esse outro aqui. Aqui você vai ter algumas opções. A primeira opção é o nome do arquivo e aonde vai ser exportado esse arquivo. Você vai escolher uma pasta e um nome para esse projeto que vai ser exportado. Aqui eu deixo a resolução em 4K. Lembrando que para essa resolução estar em 4K, você também precisa ter o projeto em 4K. E esse preset aqui vai estar aqui embaixo para você fazer o download. Frame rate igual a timeline. É sempre bom você manter igual a timeline. Se você gravou em 24, coloca aqui o frame rate em 24. Se você gravou em 30 frames, coloca aqui em 30. Eu não recomendo, se você gravou em 24, você colocar 30. Agora, se você fez em 30 e quer diminuir para 24, já é recomendado. Mas aumentar o frame rate não é recomendado, principalmente para 30, porque você pode ter sérios problemas no seu vídeo se você fizer essa mudança, se você aumentar o frame rate, coisa que o vídeo base não tinha. Então, sempre fica atento nisso daqui. Igual a configuração que a gente tinha visto lá no vídeo 1, se você pode utilizar a minha resolução
posição na vertical, aqui também você pode utilizar a vertical para fazer a sua exportação. É interessante que tanto o projeto esteja na vertical e também a exportação na vertical, que vai estar tudo bonitinho. Então, se você está com um vídeo assim na horizontal e quer colocar na vertical, muda primeiro do projeto, depois muda aqui na exportação. Não é interessante você colocar na vertical aqui, porque ele pode diminuir o vídeo e deixar tajas pretas em cima e embaixo, e não é isso que você quer, ou não é isso que provavelmente você quer. Formato MP4 já deixo. O codec eu renderizo em AV1, porque minha placa de vídeo tem aceleração para AV1 e é um codec de código aberto de alta eficiência, tem uma qualidade muito boa, mas se a sua placa não tiver aceleração para AV1, coloque em H265. Ele vai ter qualidade equivalente e também vai ser um codec de alta eficiência. E o mais interessante é que, comparado ao H264, ele é mais leve e tem muito mais qualidade. Então, H265. Se você tiver uma placa NVIDIA ou AMD, se tiver alguma opção aqui, coloca da sua placa, que vai ser otimizado para renderizar na sua placa de vídeo. Encoder eu deixo no principal. Esses outros encoders aqui você não precisa trabalhar tanto. Esse primeiro aqui é caso você esteja fazendo um vídeo em HDR10, aqui ele vai renderizar em 10 bits e na hora que você for colocar no YouTube ele vai reconhecer que tem HDR, que é em 10 bits. E o seu vídeo vai ficar mais interessante porque tem toda essa profundidade de cor no YouTube. Mas se não tiver HDR, não tiver 10 bits aqui, você pode deixar no padrão, que é o que a maioria do YouTube comporta. Então deixa aqui no padrão mesmo, todos os meus vídeos são no padrão e depois é somente botar para renderizar. Aqui você também tem a normalização do som, eu gosto de utilizar esse daqui, ele vai fazer uma verificação do som e vai tentar equilibrar os volumes. Então depois de ter feito isso, você simplesmente vai fazer o que? Adicionar na minha fila de renderização. Ele vai pedir para eu escolher uma pasta, já que eu não tinha escolhido antes, e ele adiciona aqui na minha fila de renderização. Lembrando que essa fila de renderização você pode colocar outras configurações de renderização. Digamos que você quer um vídeo em 4K e depois você quer um vídeo em Full HD. Botei aqui em Full HD, vou colocar aqui, ó, Full HD. Pronto, Full HD, adiciono e eu tenho aqui em Full HD. Outra coisa bem legal ainda, você tá vendo essa barrinha branca aqui? Isso daqui é a demarcação de onde começa o vídeo e de onde termina. Digamos que você tá querendo fazer um vídeo, mas você tá querendo dividir ele em dois. Você quer uma parte renderizada em um vídeo só e a segunda parte renderizada em outro vídeo. Você também pode fazer isso. Basta você clicar aqui, ó, onde você quer começar o vídeo, você aperta I. Ele vai iniciar o vídeo aonde você apertou I. Eu vou apertar I aqui. E para finalizar o vídeo você aperta OU e ele vai finalizar aqui, ó. Agora esse primeiro vídeo ele só vai daqui até o meu meio do vídeo. Vou colocar aqui parte 1, adicionar na minha fila e agora eu quero que o meu vídeo inicie aqui onde o outro terminou e finalize lá aqui, ó. Pronto. Agora eu posso colocar aqui parte 2. Pronto, tá aqui meu vídeo parte 1 e meu vídeo parte 2. E aqui você vai ter a sua fila de renderização. Se você quiser renderizar tudo de uma vez, seleciona tudo e pede para ele renderizar. Ele vai renderizar o primeiro, já vai renderizar o segundo automaticamente e todo o resto. E outra coisa, digamos que você fez essa demarcação aqui, ó, vai estar na timeline. Mas você tá querendo editar, isso daqui tá atrapalhando. Como que faz para tirar isso? Basta você apertar Alt I e Alt O, que ele vai tirar tanto o início quanto o final. E aí você se livra dessas marcações. E assim você consegue fazer as suas exportações de vídeo. Lembrando que se você for fazer uma exportação personalizada, aí você vai ter que ter um conhecimento muito maior, porque olha o tanto de opção que você tem aqui para fazer a sua exportação. E olha que isso é só a aba de vídeo, você também tem a aba de áudio, onde você vai precisar fazer essa configuração também, e também os arquivos, se você tiver legenda ou qualquer outro arquivo dentro aqui do seu projeto. Eu tenho esse preset aqui do Instagram que eu reconfigurei tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui eu reconfigurei para ele ter máxima qualidade no Instagram. Porque o Instagram tem essa dificuldade de manter a qualidade dos vídeos. E essa foi a configuração que eu fiz para conseguir colocar no Instagram. Para salvar um preset é muito fácil. Você configura todas essas opções aqui, vem aqui nessas três bolinhas e vem aqui, ó, em Save a Preset. Você vai digitar o nome do seu preset e ele vai estar salvo e pronto para utilizar quando você precisar. Só para finalizar o vídeo, eu vou atender o pedido de um comentário que eu tive no primeiro vídeo, que foi da
dar dicas de edição. Aqui foi um vídeo que eu fiz, aqui está tudo em vermelho porque foram trilhas que eu apaguei na pasta original, já que esses vídeos gravados pela minha câmera é muito pesado e consome muito espaço do meu HD. Então assim que eu lanço o vídeo, eu apago o vídeo e aqui ele fica como mídia perdida. Mas aqui dá para dar algumas dicas bem legais. O que eu faço? Eu gravo com a minha câmera, eu gravo no perfil log e eu preciso converter esse perfil log. Para converter, eu utilizo apenas esse Adjust Me Clip. O que seria esse Adjust Me Clip? É uma camada de ajuste. Você pode adicionar a camada de ajuste e nessa camada de ajuste você pode configurar várias coisas. Você pode configurar o zoom, a posição, o ângulo, você pode fazer um crop e o mais interessante é tudo que estiver abaixo dessa camada de ajuste vai sofrer influência dessa camada de ajuste. Eu coloco essa camada de ajuste com a configuração da minha cor. Se você observar aqui, esse daqui é o meu node de cor. Eu já fiz algumas atualizações nesse node aqui, mas esse é um node desatualizado da minha cor. Eu fiz algumas melhorias nele, mas é isso daqui. Aqui eu vou ter as minhas trilhas uma em cima da outra. Sempre gosto de colocar um textinho aqui, ó, para colocar a orientação. Sempre eu estou utilizando vários renderizadores, então coloco qual renderizador é aqui. Uma coisa que eu gosto também de fazer é reduzir os meus clipes para caber no tempo que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, esse clipe aqui, digamos que eu quero que esse clipe ele dure até mais ou menos aqui, ó. Mas eu não quero cortar, eu quero que toda a informação do vídeo esteja preservada, mas o clipe termine aqui. O que eu posso fazer? Eu posso acelerar esse vídeo, mas para acelerar esse vídeo, primeiro você precisa transformar isso num Composite Clip. Adicionou, vou colocar aqui Time, eu vou mudar a velocidade do meu clipe. Clico aqui, Change Clip Speed, vou colocar aqui 300% e pronto. O meu clipe ele vai estar mais rápido. Então eu sempre faço isso para deixar o clipe caber exatamente no tempo que eu espero. Mas falando do básico aqui da minha edição, é basicamente o seguinte: eu vou gravar meu vídeo, a primeira etapa é eu cortar os meus erros. Eu vou assistir o meu vídeo cortando os meus erros. Qualquer erro de fala, qualquer erro de pronúncia, qualquer erro que eu tenha corrigido posteriormente, eu vou lá, corto e deleto aquele trecho. Nesse momento aqui eu também posso deletar algumas informações que eu acho que não seja tão importante assim, que eu dei a mais ou que ficou prolixo, então eu vou fazendo esses cortes. Quando eu chego no final, eu tenho todos os erros cortados aqui do meu vídeo, mas depois disso eu ainda tenho silêncios, os momentos que eu termino de falar uma frase e vou começar outra frase. Sempre nesses momentos eu vou recuperar o ar ou eu vou pensar em alguma coisa e acaba tendo esse silêncio. Como eu já reconheço visualmente esse silêncio aqui na waveform do meu áudio, então é muito fácil eu fazer esse corte de silêncio. Eu simplesmente vou lá e faço visualmente esse corte do silêncio e vou também deletando aqueles trechos. Depois desse corte de silêncio, eu reassisto os meus vídeos e também vou fazendo as marcações de B-roll. O que seria B-roll? B-roll é essas trilhas que vão em cima de outras. Então, por exemplo, eu tenho uma gravação aqui embaixo, mas eu não estou vendo a gravação que está aqui embaixo, porque eu tenho uma trilha que está acima dela. E aqui a gente chama de B-roll. Aqui eu faço marcações desses B-roll para exemplificar ou para ilustrar o que eu estou falando. Digamos que eu estou falando aqui do cáustico. Então tá aqui, ó, e eu vou exemplificar o cáustico que eu estou mencionando nessa parte. E o que eu faço? Eu faço as marcações com isso daqui. Eu tenho os meus códigos de cor, eu tenho uma padronização minha que eu utilizo para fazer essas cores. O verde, por exemplo, é tudo que é B-roll. E o mais legal disso é que você pode dar um duplo clique, escrever o que significa aquela marcação e também fazer uma descrição do que você quer colocar naquele trecho. E para deixar ele grande assim é muito fácil. Eu acho que eu já mostrei no vídeo, mas eu vou mostrar aqui novamente. Eu clico, adiciono, aperto Alt e ele cresce aqui, abrangendo uma área muito maior aqui do meu clipe, assim facilitando a organização na hora que eu precisar procurar ou gravar esse B-roll para adicionar aqui no vídeo principal. E é basicamente assim que eu faço a minha edição. Depois de fazer os cortes, depois de adicionar os B-rolls, também adicionar os textos, adicionar os meus presets de Fusion Composition, eu vou para a minha música. Aqui na parte da música, o que eu faço? Eu crio uma trilha totalmente para as minhas músicas, clico na trilha por completo e coloco aqui menos 35 dBs. É sempre o padrão menos 35. Isso deixa a música bem baixinha, mas ainda é audível se você prestar bem atenção no vídeo. Se eu quero que a música aumente de volume, o que eu faço é simplesmente colocar da trilha de baixo para a de cima. E por que eu não coloco essa trilha aqui logo em seguida? Porque aqui nesse intermediário eu coloco os meus efeitos sonoros. Então, se tem
alguma transição onde eu quero colocar o efeito sonoro da transição, eu coloco aqui nessa parte intermediária, já que seria um pouquinho mais difícil de fazer isso daqui mais embaixo. Então, por causa dessa organização, eu faço assim. E se eu quiser aumentar o volume da minha música, eu simplesmente corto a minha música e coloco ela numa trilha acima, numa camada acima. E assim eu consigo ouvir a minha música. Então, acredito que você está escutando a música aí. E assim eu consigo escutar a minha música porque ele está uma trilha acima onde eu não tenho essa configuração de menos 35 decibéis. Aqui eu tenho, aqui já não tenho. E também eu faço o tratamento de áudio. Se você observar aqui, ó, eu utilizo, vou na aba de áudio, vou selecionar aqui a minha trilha. E se eu vir aqui em efeito, eu vou ter aqui os meus efeitos. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho todo um tratamento de áudio. Eu coloco o high pass, o equalize, o compressor, utilizo todos eles e combando com isso eu também utilizo esse plugin aqui que é o Atunes, que ele é um amplificador vintage, ele traz aquele meio ar de vintage, então eu utilizo ele aqui. E aqui eu já mostrei que fica os meus efeitos, os meus plugins de áudio que eu adiciono separadamente, fica disponível aqui para você utilizar. Então é assim que eu faço a minha edição. É sempre importante você que está começando a editar, vai lá, treina, faz uns videozinhos legais, procura a questão de linguagem, a questão da linguagem é o mais importante de tudo, saber a história que você quer contar, saber os aspectos que influenciam na sua contagem de história, o que ajuda, o que atrapalha, e você vai fazendo esse refinamento e vai ficando cada vez melhor nessa questão de edição de vídeo. Eu não digo que eu sou muito bom nessa questão de vídeo porque eu faço aqui para o canal, faço por os cursos e tal, mas essa parte aqui não é o meu foco. Eu faço porque preciso. Eu até gosto de fazer, eu gosto de deixar as minhas edições bem legais aqui, gosto de deixar o melhor possível, mas eu não tenho tanto tempo para dedicar, para me aprofundar nisso daqui, mas o básico já é o suficiente para você fazer muita coisa. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Como eu disse lá no começo, me ajuda aí compartilhando esse conteúdo. Se você gosta do canal, se inscreve, ativa o sininho, isso vai me ajudar bastante. É sempre aquele pedido ali padrão do YouTube, mas isso ajuda bastante porque você não tem noção do quão trabalhoso é criar conteúdo aqui para essa plataforma. Aqui também vai ter outros vídeos que você possa se interessar, já tem um monte de vídeo ali antigo que você pode se interessar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!